Você acredita em justiça? Porque esta história vai mostrar que às vezes ela chega da forma mais inesperada. Imagine um médico arrogante humilhando uma enfermeira negra todos os dias, tratando-a como lixo na frente de pacientes aterrorizados. Agora imagine o rosto dele quando descobriu quem ela realmente era. Se você quer ver um homem poderoso ser destruído por sua própria arrogância, fique até o final desta história. E se você acredita que ninguém merece ser humilhado por fazer seu trabalho com dignidade, deixe seu like agora, para que mais pessoas conheçam esta história de justiça. O corredor do terceiro andar do Hospital Santa Cruz ecoava com o som de passos apressados e o bip constante dos monitores cardíacos. Era uma terça-feira comum de março, o tipo de dia em que a rotina hospitalar flui como um rio calmo. Mas essa calmaria estava prestes a ser destruída por uma voz que cortou o ar como uma lâmina enferrujada. "Ei, você aí! A enfermeira preta! Sim, você mesmo! Vem aqui agora!" Todos no corredor congelaram. Pacientes que caminhavam para exames pararam no meio do passo. Médicos residentes baixaram seus tablets. Enfermeiras seguraram suas respirações. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante, carregado de constrangimento coletivo. Camila Santos tinha 40 anos de experiência em manter a compostura. Seu rosto, com a pele cor de ébano que brilhava sob as luzes fluorescentes do hospital, não demonstrou nada além de profissionalismo. Ela se virou lentamente, seus olhos castanhos escuros encontrando a fonte daquela voz desrespeitosa. O homem que a chamava estava parado com as pernas abertas no meio do corredor, bloqueando a passagem como se fosse dono do espaço. Dr. Ricardo Mendes. 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, jaleco branco impecável com seu nome bordado em letras douradas. Médico particular contratado há apenas 3 semanas para atender os pacientes VIP do hospital. Seus olhos azuis gelados a mediram de cima a baixo. Um olhar que Camila conhecia bem demais. Era o olhar que reduzia pessoas a objetos, que pesava o valor de alguém pela cor da pele e pela posição social. "Você está surda? Perguntei se você pode me trazer um café." "Expresso duplo, sem açúcar. E seja rápida, tem uma cirurgia em 20 minutos. Camila respirou fundo, sentindo o peso de dezenas de olhares sobre ela. Ela podia sentir a tensão, o constrangimento alheio, o medo coletivo de que alguém interviesse e se tornasse o próximo alvo. "Dr. Mendes", ela disse, sua voz calma e educada. "Sou enfermeira do turno da manhã. Não sou responsável por servir café. O refeitório fica no segundo andar. O senhor pode..." "Não me interessa o que você acha que é sua responsabilidade." O tom dele subiu uma oitava, atraindo ainda mais atenção. Quando um médico pede algo a uma enfermeira, ela obedece. É assim que funciona a hierarquia hospitalar. Ou você é nova demais para entender isso? Uma paciente idosa que esperava por atendimento na cadeira de rodas sussurrou para a filha ao lado. "Que absurdo! Essa moça está sendo humilhada." A filha, uma mulher de 30 e poucos anos, colocou a mão no braço da mãe. "Silêncio, mãe." "Não se meta. Você viu como ele é." Camila sentiu cada palavra daquele médico como um tapa. Não era a primeira vez que enfrentava racismo e machismo em sua carreira, mas algo naquela situação era diferente. A crueldade deliberada, a satisfação nos olhos dele ao humilhá-la publicamente. Ela podia ter respondido. Podia ter colocado aquele homem em seu lugar com palavras afiadas como bisturis. Mas havia algo maior em jogo, algo que ele não podia nem começar a imaginar. "Vou verificar com a nutrição se podem enviar um café para o senhor", ela disse, mantendo a voz neutra. Ricardo soltou uma risada curta e cruel. "Isso mesmo. Pelo menos você sabe obedecer ordens simples." Ele se virou para um grupo de médicos residentes que observavam a cena. "Veja, pessoal, é assim que se mantém a ordem.
firmeza e hierarquia. Senão, esses funcionários pensam que podem questionar médicos. Camila se afastou, sua coluna ereta, seus passos medidos. Mas por dentro, algo estava queimando. Não raiva descontrolada. Era algo mais frio, mais calculado. Era a certeza absoluta de que esse homem havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. Quando ela dobrou a esquina, uma enfermeira mais jovem, Juliana, correu para alcançá-la. Camila, eu sinto muito. Esse homem é um monstro. Por que você não denuncia? Camila olhou para a colega e sorriu. Um sorriso pequeno, mas que carregava segredos. Paciência, Juliana. Algumas lições precisam ser aprendidas da forma mais dolorosa possível. Juliana franziu a testa, confusa, mas Camila já havia seguido em frente, desaparecendo na sala de medicamentos. No corredor, Ricardo continuou sua ronda, cumprimentando médicos com sorrisos largos e apertos de mão firmes. Ele era charmoso com os iguais, atencioso com os superiores. Mas para enfermeiros, técnicos e funcionários da limpeza, seu tratamento era de puro desdém. Ao entrar na sala de cirurgia 3, ele encontrou 2 enfermeiros preparando a mesa cirúrgica. Um deles era Marcos, um homem negro de 30 anos, meticuloso e dedicado. Ricardo parou na porta, observando. Você, rapaz, isso está organizado do jeito que pedi? Marcos se virou. Sim, doutor. Seguimos o protocolo padrão para apendicectomia. Protocolo padrão? Ricardo se aproximou, examinando a mesa com olhos críticos. Vocês realmente acham que sabem o que estão fazendo? Duvido que alguém com sua educação entenda os detalhes de uma cirurgia complexa. Doutor, com todo respeito, trabalhamos com cirurgias há anos. Respeito? Ricardo interrompeu. Você quer me ensinar sobre respeito? Gente como você deveria agradecer por ter um emprego como esse e não questionar quem realmente entende de medicina. O outro enfermeiro, Pedro, um homem branco de 45 anos, tentou intervir. Dr. Mendes, o Marcos é um dos nossos melhores profissionais. Ele... Calhe a boca. Não pedi sua opinião. O silêncio caiu sobre a sala como uma mortalha. Marcos apertou os punhos, mas manteve os olhos baixos. Ele tinha família para sustentar. Não podia se dar ao luxo de perder o emprego. Quando Ricardo finalmente saiu para se preparar, Pedro colocou a mão no ombro de Marcos. Esse cara não vai durar muito aqui. Você vai ver. Marcos balançou a cabeça, a tristeza evidente em seus olhos. Sempre duram, Pedro. Sempre duram. Mas o que nenhum deles sabia era que naquele exato momento, em uma sala de administração no 5º andar, Camila Santos estava sentada diante de um computador, assistindo à gravação das câmeras de segurança. Cada palavra, cada humilhação, cada gesto de desprezo estava sendo documentado. E ela esperaria. Porque a justiça, quando bem planejada, era muito mais doce do que a vingança impulsiva. 3 semanas se passaram desde o primeiro encontro de Camila com o Dr. Ricardo Mendes. E naquelas 3 semanas, o comportamento dele não apenas continuou, ele piorou, como uma infecção que se espalha quando não tratada. Era uma manhã de abril, quando Camila entrou no quarto 312 para verificar os sinais vitais de Dona Teresa, uma senhora de 72 anos, recuperando-se de uma pneumonia. A paciente sorriu ao vê-la. Bom dia, enfermeira Camila. Você sempre traz uma energia tão boa para este quarto. Camila sorriu de volta, ajeitando o travesseiro da paciente. Bom dia, Dona Teresa. Como a senhora dormiu? Antes que a paciente pudesse responder, a porta se abriu com força. Ricardo Mendes entrou como um furacão, trazendo consigo 2 médicos residentes que o seguiam como sombras nervosas. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou a Camila, ignorando completamente a paciente.
Eu não autorizei nenhum procedimento nesta paciente antes da minha avaliação matinal. Camila virou-se calmamente. Doutor, estou apenas verificando os sinais vitais básicos. É procedimento padrão para todas as... Procedimento padrão? Ricardo a interrompeu, seu tom cortante. Você acha que pode decidir o que é procedimento padrão nos meus pacientes? Quem você pensa que é? Dona Teresa tentou intervir, sua voz fraca. Doutor, por favor, a enfermeira só estava... Silêncio! Ricardo levantou a mão. Não pedi sua opinião, senhora. Os adultos estão falando. O choque no rosto da paciente idosa foi visceral. Seus olhos se encheram de lágrimas de humilhação. Camila sentiu a raiva subir em sua garganta como bile, mas manteve o rosto neutro. Doutor Mendes, ela disse, a voz baixa, mas firme. Não há necessidade de falar assim com a paciente. Ela apenas... Não me diga como falar com meus pacientes! Ele deu um passo em sua direção, invadindo seu espaço pessoal. Você é apenas uma enfermeira. Sua função é calar a boca e obedecer, nada mais. Um dos residentes, o Dr. Felipe, jovem de 26 anos, ousou murmurar. Dr. Mendes, talvez possamos... Ricardo se virou para ele como uma cobra. Você também quer me ensinar como fazer meu trabalho, Dr. Felipe? Porque posso facilmente mencionar ao diretor clínico que você está questionando médicos seniores. Felipe empalideceu e recuou. Não, senhor. Desculpe. Camila olhou ao redor do quarto. Viu o medo nos olhos dos residentes, a humilhação no rosto da paciente, a impotência que pairava no ar como fumaça tóxica. E ela fez a única coisa que podia fazer naquele momento. Ela saiu do quarto em silêncio. Do lado de fora, no corredor, ela encontrou Juliana novamente. A enfermeira mais jovem estava com os olhos vermelhos. Camila, eu não aguento mais. Ele me humilhou na frente de 5 pacientes ontem. Disse que eu era burra demais para entender prescrições médicas simples. Estou pensando em pedir demissão. Camila segurou as mãos da colega. Não faça isso, Juliana. Não deixe homens como ele te tirarem do trabalho que você ama. Mas como você aguenta? Todas as semanas ele te trata como lixo e você não faz nada. Camila olhou profundamente nos olhos da jovem. Eu faço sim, só não do jeito que você imagina. O que isso significa? Antes que Camila pudesse responder, uma voz ecoou pelo corredor. Enfermeira! Enfermeira Santos! Venha aqui imediatamente! Era Ricardo saindo do quarto 312 com uma expressão de fúria no rosto. Camila se virou e caminhou em sua direção, os passos calmos e medidos. O que foi, doutor? Você mexeu nos medicamentos da paciente sem minha autorização? Não, doutor. Apenas verifiquei os sinais vitais como... Mentirosa! Ele gritou, fazendo várias pessoas no corredor pararem e olharem. Eu sei que você alterou a dosagem. Vocês, enfermeiras, pensam que sabem mais que os médicos. Doutor, eu posso mostrar o registro eletrônico que... Não me interessa seus registros. Ricardo a cortou. Você sabe qual é o problema com gente como você? Vocês não sabem o lugar de vocês. Pensam que por terem um diplominha de enfermagem, podem questionar médicos de verdade. Gente como você. As palavras pairaram no ar, carregadas de todo o preconceito que ele mal conseguia esconder. Um paciente que passava em uma cadeira de rodas, empurrado por um técnico, comentou alto. Isso é um absurdo. Por que ninguém faz nada? O técnico, um homem negro de 50 anos, chamado Roberto, sussurrou de volta. Porque ele tem proteção, senhor. Médicos particulares como ele trazem muito dinheiro para o hospital. Ninguém vai mexer com ele. Mas aquilo estava prestes a mudar. Porque o que nem Roberto, nem Juliana, nem os pacientes, nem mesmo o próprio Ricardo Mendes sabiam era algo extraordinário.
Camila Santos não trabalhava todos os dias da semana. Ela só aparecia às terças e quintas-feiras, das 8 da manhã às 4 da tarde. E ninguém questionava. Os outros funcionários achavam estranho, mas respeitavam. Talvez ela tivesse outro emprego, talvez problemas familiares. Não era da conta deles. A verdade era muito mais complexa e muito mais devastadora para o futuro do Dr. Ricardo Mendes. Naquela tarde, quando o expediente de Camila terminou às 4 horas, ela não foi para casa. Ela subiu para o 8º andar, o andar administrativo, onde apenas diretores e proprietários tinham acesso. Ela usou seu cartão especial no elevador, um cartão que nenhum outro enfermeiro tinha. As portas se abriram em um corredor luxuoso, com carpete grosso que abafava os sons dos passos. Ela caminhou até a sala no final, onde uma placa dourada dizia Diretoria Executiva. Ela entrou sem bater. Um homem de 45 anos, alto, de terno cinza impecável, estava ao telefone. Ao vê-la, ele sorriu e rapidamente encerrou a ligação. Como foi o dia, meu amor? Camila suspirou, jogando-se na cadeira de couro em frente à mesa dele. Marcos, esse doutor Ricardo está piorando. Hoje ele humilhou uma paciente de 72 anos. Marcos Santos, empresário de sucesso e marido de Camila há 15 anos, franziu a testa. Você quer que eu intervenha? Ainda não. Quero ver até onde ele vai. Preciso ter certeza absoluta antes de agir. Você está brincando com fogo, Camila. Esse homem pode fazer você sofrer muito antes disso. Camila sorriu. Um sorriso pequeno, mas perigoso. Marcos, querido, eu construí 7 hospitais do zero. Estudei medicina enquanto trabalhava 16 horas por dia como enfermeira. Sobrevivi a racismo, machismo e tentativas de me destruir que fariam esse Ricardo parecer um amador. Eu posso aguentar mais algumas semanas de um homem arrogante que não sabe com quem está mexendo. Marcos conhecia aquele olhar. Era o olhar que sua esposa tinha quando estava prestes a dar um cheque-mate devastador. Está bem, mas se ficar insustentável, não vai ficar, porque na próxima semana é a reunião trimestral do conselho, e eu acho que o Dr. Ricardo Mendes vai ter uma surpresa muito interessante. O dia começou com uma quietude enganosa. Era uma quinta-feira de abril, o céu estava azul e límpido, e o Hospital Santa Cruz operava em sua eficiência usual. Mas nas entranhas daquele edifício de 12 andares, uma bomba-relógio estava prestes a explodir. Camila chegou às 8 horas da manhã, como sempre. Trocou de roupa no vestiário feminino, vestindo seu uniforme azul marinho de enfermeira. Juliana estava lá, os olhos ainda inchados. Ele te atacou de novo? Camila perguntou suavemente. Juliana assentiu. Ontem à noite. Disse que eu era lenta demais, incompetente demais. Na frente dos pacientes da ala particular. Camila, eu não sei se consigo continuar. Mais uma semana. Camila segurou os ombros da colega. Eu prometo que em uma semana isso vai acabar. Como você pode ter tanta certeza? Apenas confie em mim. Às 9h15 da manhã, o código azul soou. Emergência cardíaca no quarto 403. Camila estava mais perto e correu, seus anos de treinamento assumindo o controle instantaneamente. O paciente era um homem de 68 anos, Sr. Augusto, empresário aposentado. Ele estava cinzento, suando frio, a mão agarrando o peito com força. Infarto, Camila diagnosticou imediatamente. Ela gritou para o técnico que chegara atrás dela. Chame a equipe de emergência! Prepare o desfibrilador! Com movimentos precisos e rápidos, ela começou a massagem cardíaca. 1, 2, 3, 4. Suas mãos se moviam em ritmo perfeito, mantendo o sangue circulando. A esposa do paciente, Dona Marina, gritava no canto do quarto. Ele vai morrer!
Meu Deus, ele vai morrer! Ele não vai morrer, Camila disse, a voz firme e tranquilizadora. Fique calma, senhora. Estamos cuidando dele. A equipe de emergência chegou correndo com o carrinho. Camila coordenou tudo com a precisão de uma maestrina. Desfibrilador carregado, todos afastados, choque aplicado. O corpo do senhor Augusto se arqueou. O monitor cardíaco apitou. Nada. Novamente, Camila ordenou. Carreguem 300 joules. Choque. Novamente nada. Terceira tentativa. A voz de Camila não vacilou nem por um segundo. 360 joules. Agora. O terceiro choque finalmente funcionou. O ritmo cardíaco voltou, errático, mas presente. O senhor Augusto começou a respirar novamente. Levem para a UTI imediatamente. Camila instruiu. Preparem para cateterismo de emergência. Foi nesse momento que o doutor Ricardo Mendes irrompeu no quarto, vindo da sala de cirurgia, onde estava realizando um procedimento eletivo. O que está acontecendo aqui? Ele bramiu. Camila se virou, ainda ofegante do esforço. Infarto do miocárdio. Paciente estabilizado. Preparando para transferência para UTI e cateterismo. Ricardo olhou para o monitor, viu os sinais vitais estabilizados e então seu rosto se contorceu de raiva. Quem autorizou você a tomar decisões médicas? Ele rugiu. O silêncio que caiu sobre o quarto foi absoluto. A equipe de emergência congelou. Dona Marina parou de chorar e olhou, incrédula. Doutor, o paciente estava em parada cardíaca. Camila explicou calmamente. Não havia tempo para... Não havia tempo? Ricardo a interrompeu, dando um passo ameaçador em sua direção. Ou você simplesmente quis bancar a heroína? Quis mostrar que sabe mais que os médicos? Ele se virou para a esposa do paciente. Dona Marina, lamento profundamente que uma enfermeira tenha ultrapassado suas competências. Vou garantir que isso seja investigado. Dona Marina, uma mulher de 65 anos, de cabelos brancos e olhos penetrantes, olhou para Ricardo como se ele tivesse perdido a sanidade. Investigado? Essa mulher salvou a vida do meu marido. Ela agiu enquanto o senhor estava fazendo sabe-se lá o quê. Ricardo empalideceu. Senhora, a senhora não entende. Enfermeiras não têm treinamento para... Eu vi o que eu vi. A voz da senhora subiu. Essa enfermeira manteve meu marido vivo, e o senhor tem a coragem de criticá-la? A filha de Dona Marina, Clara, uma advogada de 40 anos, entrou no quarto naquele momento. O que está acontecendo? Dona Marina explicou rapidamente. Clara olhou para Ricardo com os olhos de quem estava acostumada a desmontar testemunhas em tribunais. Doutor, se entendi corretamente, o senhor está criticando uma profissional que salvou uma vida? Não é questão de salvar ou não, Ricardo retrucou. É questão de hierarquia e protocolo. Enfermeiras negras não podem simplesmente... Ele parou. Mas era tarde demais. As palavras já haviam escapado. Enfermeiras negras? Clara repetiu, sua voz gelada. O senhor acabou de dizer enfermeiras negras? Eu não quis dizer... Ricardo gaguejou. Todos no quarto ouviram, doutor, e eu sou advogado especializado em direitos civis. O senhor acabou de cometer um erro muito, muito grave. Ricardo olhou ao redor, vendo os rostos chocados da equipe de emergência, o desprezo nos olhos de Dona Marina e Clara, a calma perturbadora no rosto de Camila. Isso não vai ficar assim, ele disse, tentando recuperar algum controle. Vou fazer uma queixa formal à administração. Essa enfermeira será demitida. Camila, que havia permanecido em silêncio durante toda a troca, finalmente falou. Sua voz era baixa, mas cortou o ar como uma lâmina. O senhor não tem autoridade para me demitir, doutor. Ricardo riu, uma risada amarga e cruel.
Não tenho. Sou médico sênior neste hospital. Tenho conexões, tenho poder. E você? Você é apenas uma enfermeira que não sabe seu lugar. Camila sorriu. Foi um sorriso pequeno, misterioso, que fez algo no estômago de Ricardo se contorcer. Vamos ver sobre isso, Dr. Mendes. Vamos ver quem realmente tem poder neste hospital. Ricardo franziu a testa, confuso pela confiança dela. Mas antes que pudesse responder, seu pager apitou. Ele olhou. Era uma mensagem urgente da administração. Reunião emergencial. Sala de diretoria. 13h. Presença obrigatória. Ele olhou para Camila, que ainda mantinha aquele sorriso enigmático. Ótimo, ele disse. Vou até a administração agora mesmo e garantir que você seja removida deste hospital antes do final do dia. Ele saiu, a arrogância ainda intacta, completamente inconsciente de que estava caminhando diretamente para sua própria destruição. Ricardo Mendes subiu até o 8º andar com a confiança de um general marchando para uma vitória garantida. Seu jaleco branco esvoaçava atrás dele, as medalhas invisíveis de sua arrogância brilhando em sua mente. Ele havia ensaiado o discurso no elevador. Quero essa enfermeira demitida. Ela é incompetente, desrespeitosa e ultrapassou seus limites. Além disso, ela está criando um ambiente hostil no hospital. A secretária no 8º andar, uma mulher de 50 anos chamada Beatriz, olhou-o com uma expressão neutra quando ele chegou. Dr. Mendes, o senhor está adiantado para a reunião das 13h? Não estou aqui para a reunião. Estou aqui para falar com o diretor agora. É urgente. Beatriz digitou algo em seu computador. Sinto muito, doutor. O diretor executivo está em uma reunião que não pode ser interrompida. O senhor terá que esperar até a reunião das 13h. Ricardo bateu a mão na mesa, fazendo Beatriz pular. Você não entendeu. Eu não posso esperar. Tenho uma queixa formal contra uma funcionária. Todos os assuntos de pessoal devem ser tratados na reunião trimestral do Conselho, que é exatamente às 13h. O senhor precisará aguardar. Derrotado, Ricardo se jogou em uma das cadeiras de couro na sala de espera. Ele olhou ao redor, notando pela primeira vez a opulência do lugar. Carpete grosso, paredes com painéis de madeira escura, quadros caros. Claramente o dono do hospital tinha dinheiro. Ele nunca havia conhecido o proprietário pessoalmente. Quando foi contratado, 3 meses atrás, tudo foi feito através do diretor clínico e de recursos humanos. Ele sabia que o Hospital Santa Cruz fazia parte de uma rede de 7 hospitais, todos pertencentes à mesma família, mas nunca havia se preocupado em saber mais. Beatriz, ele chamou. Quem exatamente é o dono deste hospital? Beatriz olhou por cima dos óculos. O senhor não sabe? Sei que é alguém muito rico, mas nunca me preocupei com os detalhes. A secretária sorriu, um sorriso pequeno que Ricardo não conseguiu decifrar. O senhor descobrirá em breve, doutor. Enquanto Ricardo esperava, impaciente, sua mente começou a viajar. Ele pensou em sua carreira, em como havia chegado até ali. Formado há 25 anos, sempre trabalhou em hospitais particulares de elite. Sempre atendeu os ricos, os poderosos. E sempre se sentiu superior aos que estavam abaixo dele na hierarquia. Enfermeiros eram servos. Técnicos eram invisíveis. E enfermeiros negros? Bem, esses eram particularmente irritantes, porque, na mente distorcida de Ricardo, eles não deveriam estar em posições de responsabilidade. Ele nunca admitia isso em voz alta. Sabia que o mundo moderno fingia se importar com essas coisas, mas, no fundo, ele acreditava na superioridade natural de homens brancos educados como ele. Às 12h55, a porta da sala de reuniões se abriu. Beatriz se levantou. Dr. Mendes, pode entrar. Ricardo entrou em uma sala enorme, com uma mesa de mogno que facilmente acomodava 20 pessoas.
Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Nas paredes, diplomas emoldurados e fotos de formaturas médicas. Mas a sala estava vazia. "Onde está todo mundo?" Ricardo perguntou. "A reunião começará em instantes. Por favor, sente-se." Ricardo escolheu uma cadeira no meio da mesa, posicionando-se para ter a melhor visão de quem entrasse. Ele queria ver a cara do diretor quando ouvisse sobre a enfermeira insubordinada. Às 13 horas em ponto, a porta se abriu novamente. Entrou um homem de 45 anos, alto, de terno cinza escuro perfeitamente cortado. Cabelos negros com algumas mechas grisalhas nas têmporas, porte de quem estava acostumado a comandar. Ricardo se levantou, estendendo a mão. "Bom dia." "Doutor Ricardo Mendes, é um prazer finalmente conhecer o senhor." O homem apertou sua mão com firmeza. "Marcos Santos, o prazer é meu, doutor." Ricardo sorriu. "Senhor Santos, eu vim aqui hoje porque preciso reportar um caso grave de insubordinação." "Senhor Santos é meu pai." Marcos o interrompeu suavemente. "Pode me chamar apenas de Marcos." "Claro, Marcos. Como eu dizia, há uma enfermeira neste hospital que..." Antes de continuarmos, Marcos disse, cortando-o novamente. "Deixe-me buscar minha esposa." "Ela é a pessoa que o senhor realmente precisa falar." "Sua esposa?" Ricardo franziu a testa, confuso. "Por que eu precisaria falar com sua esposa?" "Por quê, Dr. Mendes? Embora meu nome esteja nos papéis como proprietário oficial, quem realmente fundou e comanda estes hospitais é minha esposa. Ela é a mente por trás de tudo isso." Ricardo sentiu uma pontada de irritação. Mais uma mulher para lidar. Ótimo. "Bem, se ela é a dona, então sim, preciso falar com ela. É sobre uma funcionária problemática que precisa ser removida imediatamente." Marcos assentiu lentamente, aquele mesmo sorriso enigmático que Beatriz havia exibido. "Entendo. Deixe-me chamá-la." Ele foi até a porta, abriu-a e disse algo baixo para alguém do lado de fora. Depois voltou e sentou-se na cabeceira da mesa. Ricardo tamborilou os dedos impacientemente. Ele tinha cirurgias agendadas para a tarde. Quanto mais rápido resolvesse esse problema, melhor. A porta se abriu pela terceira vez, e o mundo de Ricardo Mendes desabou. Porque a mulher que entrou, vestindo um terno azul marinho elegante, cabelos crespos presos em um coque impecável, pele negra radiante e olhos que brilhavam com uma inteligência afiada, era Camila Santos, a enfermeira. Ricardo sentiu seu coração parar, literalmente parar. Ele piscou, pensando que estava vendo coisas, mas não, era ela. A mesma mulher que ele havia humilhado, insultado, diminuído por semanas. Ela sorriu para ele. Um sorriso que não alcançava os olhos. "Boa tarde, Dr. Mendes. Sou a doutora Camila Santos, médica formada pela Universidade de São Paulo, com pós-graduação em Administração Hospitalar pela Harvard Medical School. Fundadora e proprietária do Hospital Santa Cruz e de outros 6 hospitais desta rede." Ela se sentou na cabeceira oposta da mesa, suas mãos entrelaçadas sobre a superfície polida. "E, se não me engano, o senhor tinha uma queixa a fazer sobre uma funcionária. Estou todo ouvidos, doutor. Por favor, continue." O silêncio que caiu sobre a sala foi tão pesado que Ricardo sentiu como se estivesse sendo esmagado por ele. Sua boca se abriu e se fechou como a de um peixe fora d'água. Seu cérebro tentava processar o impossível. A enfermeira negra que ele havia tratado como lixo era a dona do hospital. A mulher que ele disse que não tinha capacidade para tomar decisões médicas era uma médica formada em Harvard. A pessoa que ele jurou demitir era, literalmente, a única pessoa que poderia demiti-lo. Camila inclinou a cabeça, esperando. "O senhor não vai falar, Dr. Mendes? Pensei que tinha algo urgente para discutir." Ricardo tentou formar palavras, mas nada saiu.
Seu rosto havia passado do branco ao vermelho e agora estava alcançando um tom de roxo doentio. Marcos, sentado ao lado de Camila, observava com a expressão de quem estava assistindo a um espetáculo fascinante. Finalmente, Ricardo conseguiu gaguejar. Eu não sabia. Ninguém me disse que eu era a dona? Camila terminou para ele. É verdade, ninguém disse, porque eu pedi para que não dissessem. Verá, Dr. Mendes, eu tenho uma prática interessante. Uma vez por semana, trabalho como enfermeira em meu próprio hospital. Faço isso para manter contato com a realidade, para entender o que minha equipe enfrenta, para ver como os pacientes são realmente tratados quando ninguém está observando. Ela fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. E nas últimas 3 semanas, doutor, aprendi muito sobre o senhor. O silêncio na sala de reuniões era tão denso que parecia sugar o oxigênio do ar. Ricardo Mendes estava congelado em sua cadeira, o rosto passando por todos os tons de vermelho e roxo conhecidos pela medicina. Suas mãos tremiam visivelmente sobre a mesa de mogno. Camila Santos inclinou-se para trás em sua cadeira, os dedos entrelaçados, os olhos fixos no homem que havia passado semanas humilhando-a. Ela não demonstrava raiva, não demonstrava triunfo, apenas uma calma gélida que era muito mais aterrorizante do que qualquer explosão emocional. Bem, Dr. Mendes, ela disse suavemente, o senhor parece ter perdido a capacidade de falar. Isso é irônico, considerando o quanto o senhor gosta de usar palavras para destruir as pessoas. Ricardo finalmente conseguiu articular algo. Eu não sabia quem a senhora era. Se soubesse, o senhor teria me tratado com respeito? Camila o interrompeu, a voz ainda baixa, mas cortante como vidro. Essa é exatamente a questão, doutor. O respeito não deveria depender de quem alguém é, deveria ser universal. Ela se levantou, caminhando lentamente ao redor da mesa. Ricardo a seguiu com os olhos, como um coelho observando um predador. Deixe-me contar uma história, Dr. Mendes. Há 15 anos, eu era uma enfermeira em um hospital público. Trabalhava 16 horas por dia, estudava medicina à noite. Sofria exatamente o mesmo tipo de abuso que o senhor pratica. Médicos como o senhor me tratavam como lixo. Diziam que eu era burra demais, lenta demais, incompetente demais. Ela parou atrás da cadeira de Ricardo, fazendo-o se retorcer desconfortavelmente. Mas sabe o que eu fiz, doutor? Eu não baixei a cabeça. Eu estudei mais. Trabalhei mais, formei-me em medicina, fiz residência, fui para Harvard fazer pós-graduação. E quando voltei, decidi que ia construir hospitais diferentes. Hospitais onde cada funcionário seria tratado com dignidade. Doutora Santos, Ricardo tentou, a voz falhando. Eu posso explicar? Explicar o quê? Camila voltou para sua cadeira. Que me chamou de enfermeira preta na frente de pacientes? Que disse que gente como eu não deveria cuidar de pacientes particulares? Que humilhou a Dona Teresa, uma senhora de 72 anos, porque ela ousou defender-me. Marcos, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Dr. Mendes, minha esposa tem gravações. Tudo foi documentado. Cada palavra, cada gesto de desrespeito. Ricardo empalideceu ainda mais, se isso fosse possível. Gravações? Camila acenou com a cabeça para Marcos, que pegou um controle remoto e ligou uma tela grande na parede. A imagem mostrava o corredor do 3º andar. A data no canto, 3 semanas atrás. O áudio começou. A voz de Ricardo ecoou pela sala. Ei, você aí, a enfermeira preta! Sim, você mesmo! Vem aqui agora!
Ricardo assistiu horrorizado, enquanto seu próprio comportamento era exibido em alta definição. Cada insulto, cada humilhação, cada comentário racista mal disfarçado. A tela mostrou a cena com Dona Teresa, com Marcos na sala de cirurgia, com Juliana no corredor. E então veio o momento final. A emergência cardíaca. Ricardo gritando que Camila havia ultrapassado seus limites. As palavras que ele dissera sem pensar. Enfermeiras negras não podem simplesmente... A gravação congelou nessa frase. Camila pausou o vídeo. O senhor estava dizendo, Dr. Mendes? Como o senhor planejava terminar essa frase? Ricardo cobriu o rosto com as mãos. Sua arrogância, sua superioridade, tudo havia desmoronado, deixando apenas um homem patético e assustado. Eu sinto muito, ele sussurrou. Eu não sou assim. Eu estava estressado, muita pressão. Não minta para mim, doutor. A voz de Camila cortou através de suas desculpas, como uma lâmina cirúrgica. O senhor é exatamente assim. O senhor acredita que é superior, acredita que pode tratar pessoas como objetos. E o que é pior, o senhor faz isso há anos. Eu investiguei seu histórico. Ela abriu uma pasta grossa sobre a mesa. Hospital Santa Maria, 2015. 4 queixas de enfermeiros por assédio moral, arquivadas porque o senhor tinha conexões. Hospital São Lucas, 2018. Uma enfermeira entrou em depressão depois de meses sendo humilhada pelo senhor. Ela pediu demissão. O senhor continuou praticando medicina. Ricardo estava tremendo agora, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Eu posso mudar. Eu prometo. Eu vou fazer terapia. Vou... Camila levantou a mão, silenciando. Sabe qual é a diferença entre o senhor e eu, Dr. Mendes? Eu cresci enfrentando preconceito todos os dias. Cada conquista na minha vida foi uma batalha. E mesmo assim, mesmo com todo o poder que tenho agora, eu nunca esqueci de onde vim. É por isso que eu trabalho como enfermeira. Para lembrar, para sentir, para entender. Ela se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dele. O senhor teve todas as vantagens possíveis. Homem, branco, de família rica. E o que fez com isso? Usou para esmagar os outros, para se sentir superior, para infligir dor. Por favor, Ricardo implorou. Eu tenho família, tenho filhos, eu preciso deste emprego. A Dona Teresa também tem família, Camila disse calmamente. O Marcos também tem filhos. A Juliana está pensando em desistir de enfermagem por causa do senhor. Onde estava sua compaixão por eles? Ela pegou um documento da pasta. Eu tenho 2 opções para o senhor, Dr. Mendes. Primeira opção. O senhor renuncia imediatamente. Assina este termo de rescisão amigável. Mantém sua licença médica, mas nunca mais trabalha em nenhum dos meus 7 hospitais. E eu não torno públicas estas gravações. Ricardo olhou para o documento, as mãos tremendo tanto que mal conseguia ler. E a segunda opção? Camila sorriu. Um sorriso frio, sem alegria. A segunda opção é que eu levo isso ao Conselho Regional de Medicina. Apresento todas as evidências, todos os testemunhos. E garanto que o senhor perca sua licença médica permanentemente. Além disso, processo o senhor por danos morais em nome de cada funcionário que o senhor humilhou. As gravações se tornam públicas. A mídia terá uma festa. Ricardo fechou os olhos, derrotado. Ele sabia que não tinha escolha real. Eu vou renunciar. Camila empurrou o documento e uma caneta em sua direção. Então assine. Com mãos trêmulas, Ricardo assinou. Cada letra parecia sugar um pedaço de sua alma. Quando terminou, ele largou a caneta e olhou para Camila. A senhora ganhou.
Está feliz agora? Camila olhou por um longo momento. Quando falou, sua voz carregava uma tristeza profunda. Feliz? Não, Dr. Mendes. Não estou feliz. Estou cansada. Cansada de ter que provar meu valor todos os dias. Cansada de ver pessoas boas sofrerem por gente como o senhor. Cansada de um sistema que permite que homens como o senhor destruam vidas sem consequências. Ela pegou o documento assinado. Mas estou aliviada. Aliviada que pelo menos neste hospital, neste pequeno pedaço do mundo que eu construí, as pessoas serão tratadas com dignidade. E isso terá que ser suficiente. Ricardo se levantou, cambaleando. Marcos abriu a porta para ele. Senhor Santos, Ricardo disse, a voz quebrada. Cuide dela. A senhora tem uma mulher extraordinária. Marcos olhou para a esposa com amor evidente em seus olhos. Eu sei. E sempre soube. Quando Ricardo saiu, a porta se fechando atrás dele com um clique final, Camila finalmente permitiu que seus ombros caíssem. A máscara de ferro rachou. Marcos se aproximou, abraçando-a. Você está bem? Camila encostou a cabeça em seu peito. Estou. É só que... Era ele, mas podia ser tantos outros. Quantos Ricardo Mendes existem por aí, em hospitais onde não há ninguém para pará-los? Marcos beijou o topo de sua cabeça. Você não pode salvar o mundo inteiro, meu amor. Camila sorriu. Um sorriso cansado, mas determinado. Não. Mas posso salvar este pedaço dele. E talvez, só talvez, isso inspire outros a fazer o mesmo. Ricardo Mendes pensou que o pior havia passado. Ele estava enganado. Porque enquanto caminhava pelo corredor do 8º andar, com seu termo de demissão assinado ardendo em sua mão como brasa, ele não sabia que sua história estava apenas começando. 3 dias depois de sua renúncia forçada, Ricardo estava em casa, ainda tentando processar o que havia acontecido. Ele contou à esposa que havia decidido mudar de carreira, buscar novos desafios. Ela acreditou. Os filhos não perceberam nada de diferente. Mas na quinta-feira seguinte, seu mundo desabou pela segunda vez. Seu celular começou a vibrar incessantemente. Mensagens de colegas médicos, de antigos pacientes, de conhecidos que ele não falava há anos. Todas perguntando a mesma coisa. É verdade o que estão dizendo sobre você? Confuso, Ricardo abriu o Twitter. E lá estava, o vídeo. Não eram as gravações que Camila havia mostrado a ele, era pior. Era o celular de Clara, a advogada, filha de Dona Marina. Ela havia gravado o momento em que Ricardo disse: enfermeiras negras não podem simplesmente... E postado nas redes sociais com a legenda: médico racista humilha a enfermeira que salvou vida de paciente. Isso é o que ainda acontece em nossos hospitais. #Justiça para profissionais de saúde. O vídeo tinha 2 milhões de visualizações e estava crescendo. Ricardo sentiu o pânico apertar sua garganta. Ele ligou para Clara, mas ela não atendeu. Ligou para o Hospital Santa Cruz, mas disseram que não tinham comentários. Ligou para amigos médicos, mas ninguém queria se associar a ele. E então a mídia começou a ligar. Senhor Mendes, aqui é da Rede Globo. Gostaríamos de uma entrevista sobre as acusações de racismo e abuso. Dr. Ricardo, sou da Record. Podemos conversar sobre seu histórico de assédio moral em hospitais anteriores? Como eles sabiam sobre os hospitais anteriores? Ricardo se perguntou, desesperado. E então percebeu. Camila. Ela disse que não tornaria as gravações públicas se ele renunciasse. Mas ela nunca disse que não contaria a verdade para a imprensa. Enquanto Ricardo via sua reputação ser destroçada em tempo real nas redes sociais, Camila estava no Hospital Santa Cruz, fazendo seu trabalho de quinta-feira como enfermeira. Mas desta vez era diferente. Todos sabiam quem ela era agora. A notícia havia se espalhado pelo hospital como fogo em mato seco.
A enfermeira que trabalhava às terças e quintas era, na verdade, a doutora Camila Santos, proprietária de tudo aquilo. Quando ela chegou naquela manhã, vestindo seu uniforme azul marinho como sempre, o saguão principal estava cheio de funcionários. Enfermeiros, técnicos, pessoal da limpeza, seguranças. Todos esperando. Quando a viram, começaram a aplaudir. Camila parou, surpresa. As palmas ecoavam pelo espaço amplo, misturando-se com alguns assobios de aprovação e gritos de apoio. Juliana se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. Você deveria ter nos contado. Todo esse tempo sofrendo com a gente e você era a dona. Camila abraçou a jovem enfermeira. Era exatamente por isso que eu não contei. Precisava ver a verdade. Como as pessoas se comportam quando acham que ninguém importante está olhando. Marcos, o técnico de enfermagem que Ricardo havia humilhado na sala de cirurgia, se aproximou. Doutora, obrigado. Por tudo. Por nos defender. Por não nos esquecer. Um grupo de repórteres havia conseguido entrar no saguão, câmeras ligadas. Uma jornalista da Band se aproximou com um microfone. Doutora Santos, é verdade que a senhora trabalha como enfermeira em seu próprio hospital para fiscalizar o tratamento dos funcionários? Camila se virou para a câmera. Sua decisão foi instantânea. Se a história já estava pública, ela a controlaria. É verdade, sim. Faço isso há anos. Trabalho como enfermeira uma vez por semana, porque acredito que um líder precisa entender a realidade de sua equipe. Precisa saber o que acontece nos corredores, nos quartos, longe das salas de reunião. E o doutor Ricardo Mendes? É verdade que ele a humilhou por semanas sem saber quem a senhora era? Camila respirou fundo. É verdade. Mas ele não é o único. O doutor Mendes é sintoma de um problema muito maior. Há uma cultura em alguns setores da medicina que coloca médicos em pedestais e trata outros profissionais como inferiores. Isso precisa mudar. A entrevista improvisada se tornou viral em horas. Camila falando com calma e dignidade sobre respeito, sobre hierarquias tóxicas, sobre a importância de cada profissional de saúde. Suas palavras ressoaram com milhares de enfermeiros, técnicos e profissionais de saúde em todo o país que sofriam em silêncio. Enquanto isso, no Conselho Regional de Medicina, uma investigação formal foi aberta. Mesmo Camila tendo aceitado a renúncia de Ricardo, outros médicos que haviam trabalhado com ele começaram a sair das sombras. Uma enfermeira do Hospital São Lucas, onde Ricardo trabalhou em 2018, deu uma entrevista emocionada na televisão. Ele me destruiu. Eu amava a enfermagem, mas depois de 6 meses sendo humilhada por ele todos os dias, eu entrei em depressão. Tive que pedir demissão. E ninguém fez nada porque ele tinha conexões. Mas agora, vendo a doutora Camila ter coragem de expô-lo, eu me sinto validada. Não fui fraca. Eu era vítima de um abusador. Outras histórias surgiram, outros hospitais, outros enfermeiros. O padrão era claro e indiscutível. Ricardo tentou uma última cartada desesperada. Ele contratou um advogado e postou um vídeo de desculpas nas redes sociais. Sentado em sua sala, com olhos vermelhos e voz embargada, ele disse: Eu cometi erros terríveis. Eu prejudiquei pessoas boas. Eu agi com preconceito e arrogância. E por isso, peço desculpas do fundo do meu coração. Vou buscar terapia. Vou trabalhar para ser uma pessoa melhor. Espero que um dia possam me perdoar. O vídeo foi recebido com ceticismo massivo. Os comentários eram brutais. Só está se desculpando porque foi pego. Onde estavam essas desculpas quando ele humilhava enfermeiros todos os dias? Típico. Homem poderoso só mostra remorso quando perde o poder. Camila assistiu ao vídeo uma vez,
Marcos estava ao seu lado. Você acha que ele é sincero? Camila suspirou. Talvez ele ache que é. Mas remorso de verdade não vem depois de ser exposto. Vem antes. Vem quando você tem o poder de fazer o mal e escolhe não fazer. E mesmo se for sincero agora? Camila olhou para o marido. Então espero que ele use essa sinceridade para educar outros, para impedir que novos Ricardo Mendes sejam criados. Mas isso não desfaz o dano que ele causou. Na semana seguinte, o Conselho Regional de Medicina convocou uma audiência. Ricardo compareceu, acompanhado de seu advogado. A sala estava cheia de testemunhas. Dona Teresa estava lá. Marcos, o técnico de enfermagem. Juliana, a enfermeira do Hospital São Lucas. E Camila. O presidente do conselho, um médico de 65 anos chamado Dr. Alberto Ferreira, examinou as evidências com expressão séria. Dr. Mendes, ele disse finalmente, as evidências apresentadas contra o senhor são esmagadoras. Há um padrão claro de abuso de poder, assédio moral e discriminação racial que se estende por anos. Ricardo baixou a cabeça, derrotado. No entanto, o Dr. Alberto continuou. O senhor não terá sua licença revogada permanentemente. Ricardo ergueu os olhos, esperança brilhando em seu rosto. Em vez disso, sua licença está suspensa por 5 anos. Durante esse tempo, o senhor será obrigado a fazer 200 horas de trabalho comunitário em clínicas públicas, trabalhando sob supervisão de enfermeiros seniores. Além disso, terapia obrigatória e curso de ética médica. Se ao final desses 5 anos o senhor demonstrar mudança genuína, sua licença poderá ser restaurada. Era uma sentença que equilibrava justiça com possibilidade de redenção. Ricardo assentiu, as lágrimas voltando aos seus olhos. Quando a audiência terminou, Camila se levantou para sair. Ricardo se aproximou dela uma última vez. Doutora Santos, Obrigado por não destruir minha vida completamente. Camila o olhou. Não fui eu quem decidiu sua sentença, Dr. Mendes. Mas espero que o senhor use esses 5 anos para realmente mudar. Não por mim, mas pelas próximas pessoas que trabalharem com o senhor. Ela se virou e saiu, deixando Ricardo com o peso de suas escolhas e a tênue esperança de redenção. 6 meses haviam se passado desde a queda de Ricardo Mendes. O caso havia se tornado um marco na discussão sobre hierarquias abusivas na medicina brasileira. Universidades médicas incluíram o estudo de caso em seus currículos de ética. Hospitais em todo o país revisaram suas políticas de conduta. No Hospital Santa Cruz, mudanças profundas estavam em curso. Camila convocou uma reunião geral. Todos os funcionários, de médicos à equipe de limpeza, encheram o auditório principal. Ela subiu ao palco, não em um terno elegante, mas em seu uniforme de enfermeira. Hoje, ela começou, sua voz ecoando pelo espaço. Anuncio um novo programa. A partir do próximo mês, todos os médicos deste hospital, sem exceção, passarão uma semana a cada 6 meses trabalhando como auxiliares de enfermagem. Um murmúrio percorreu a plateia. Alguns médicos pareciam desconfortáveis, outros curiosos. Camila continuou. Não é punição, é educação. Como eu descobri trabalhando como enfermeira, é impossível entender verdadeiramente os desafios de uma equipe sem vivenciá-los. Médicos verão o que é carregar um paciente, limpar um leito, lidar com famílias angustiadas sem o prestígio de um jaleco de doutor. Ela fez uma pausa, deixando a informação assentar. Além disso, estamos criando um fundo de bolsas. Qualquer enfermeiro ou técnico que quiser estudar medicina terá apoio financeiro total deste hospital. Educação de qualidade não pode ser privilégio de quem nasceu com recursos. A plateia explodiu em aplausos. Juliana, sentada na frente, chorava abertamente. Mas isso não é tudo, Camila disse, esperando o silêncio voltar.
Estamos implementando um sistema de denúncia anônima. Qualquer comportamento abusivo pode ser reportado sem medo de retaliação e será investigado. Não importa quem seja o acusado. Nos meses que se seguiram, o Hospital Santa Cruz se tornou um modelo. Jornalistas visitavam regularmente, documentando a transformação. Médicos de outros hospitais vinham observar o programa de rotação. E algo surpreendente aconteceu. Os médicos que participaram do programa saíram transformados. Dr. Paulo, um cirurgião cardíaco de 40 anos, deu uma entrevista emocionada. Eu sempre respeitei enfermeiros, ou achava que respeitava. Mas trabalhar como auxiliar de enfermagem por uma semana me mostrou uma realidade que eu nunca havia percebido. O peso físico do trabalho, a pressão emocional, a invisibilidade. Agora, quando peço algo a uma enfermeira, eu realmente entendo o que estou pedindo. A enfermeira Juliana finalmente decidiu estudar medicina. Ela foi a primeira beneficiária do fundo de bolsas de Camila. Nas entrevistas, ela falava com paixão. A doutora Camila me mostrou que minha origem não define meu futuro. Se ela conseguiu, vindo de onde veio, eu também consigo. E quando eu me formar, vou me lembrar de onde vim. Sempre. Enquanto isso, Ricardo Mendes estava cumprindo sua sentença. Em uma clínica pública na periferia de São Paulo, ele trabalhava sob supervisão direta de enfermeiros. No começo, foi humilhante. Ele, que sempre se considerou superior, estava fazendo o trabalho básico. Mas, lentamente, algo mudou. Ele viu mulheres esperando horas para atendimento com crianças doentes no colo. Viu idosos que nunca haviam tido acesso a cuidados médicos dignos. Viu enfermeiros trabalhando em condições precárias, fazendo milagres com recursos mínimos. Um dia, 6 meses após o início de seu trabalho comunitário, uma enfermeira chamada Regina o chamou. Ricardo, preciso que você ajude a carregar a Dona Maria para a maca. Ela não consegue andar sozinha. Ricardo, que meses atrás teria considerado isso abaixo de sua dignidade, simplesmente assentiu e ajudou. A paciente, uma senhora negra de 80 anos, olhou para ele com gratidão. Obrigada, meu filho. Deus abençoe você. Algo se quebrou dentro de Ricardo naquele momento. Ele se viu refletido nos olhos daquela mulher e viu, pela primeira vez em sua vida, o que significava ser verdadeiramente útil. Não importante, não superior, apenas útil. Naquela noite ele ligou para Camila. Ela atendeu, surpresa. Doutor Mendes? Doutora Santos, ele disse, a voz pesada de emoção. Eu só queria agradecer. Por não me destruir completamente. Por me dar uma chance de aprender. Eu estou aprendendo. Lentamente, mas estou. Camila ficou em silêncio por um momento. Fico feliz em ouvir isso, doutor. De verdade. Eu nunca vou conseguir desfazer o mal que causei. Eu sei disso. Mas talvez, se eu dedicar o resto da minha carreira a fazer melhor, talvez valha alguma coisa. Vai valer, Dr. Mendes. Para os pacientes que o senhor ajudar. Para os profissionais que o senhor tratar com respeito. Isso sempre vale. Quando desligaram, Camila olhou pela janela de seu escritório. Lá embaixo, o hospital que ela construiu brilhava na noite. Cada janela iluminada era uma vida sendo cuidada, um profissional trabalhando com dignidade. Marcos entrou no escritório com 2 xícaras de café. Pensando em algo profundo? Camila sorriu. Pensando que talvez, só talvez, as coisas possam mudar. Não completamente, não perfeitamente, mas um hospital de cada vez, uma pessoa de cada vez. Marcos beijou sua testa. Você já mudou mais do que imagina, meu amor. Um ano após o caso Ricardo Mendes, Camila foi convidada para dar uma palestra na Conferência Nacional de Medicina.
O auditório estava lotado com mais de 3.000 médicos de todo o Brasil. Quando ela subiu ao palco, o silêncio foi absoluto. Ela não usava jaleco. Usava seu uniforme de enfermeira. Bom dia, ela começou. Sou a doutora Camila Santos, médica, empresária e enfermeira. E estou aqui para falar sobre poder. Ela contou sua história. A menina pobre que se tornou enfermeira. A estudante que trabalhava 16 horas por dia. A médica que nunca esqueceu suas raízes. E o plano deliberado de se disfarçar para expor a verdade. Quando terminei minha formação em Harvard, ela disse, eu poderia ter construído uma carreira brilhante tratando os ricos e famosos. Mas eu lembrei de cada enfermeira que me ajudou quando eu era jovem. Lembrei de cada humilhação que sofri. E decidi que meu sucesso seria uma ferramenta para mudar o sistema, não para perpetuá-lo. A plateia estava hipnotizada. O caso do Dr. Ricardo Mendes não era sobre vingança. Era sobre exposição. Sobre mostrar que abuso de poder existe, que hierarquias tóxicas destroem vidas e que precisamos fazer melhor. Ela terminou com um desafio. Quantos de vocês, médicos nesta sala, já testemunharam um colega humilhar uma enfermeira e não fizeram nada? Quantos de vocês se consideraram superiores simplesmente por causa de um diploma? Eu os desafio a passar uma semana trabalhando como auxiliar de enfermagem. Uma semana. E vejam se sua perspectiva não muda. A ovação foi ensurdecedora. Médicos se levantaram aplaudindo, muitos com lágrimas nos olhos. Nos meses seguintes, hospitais em 12 estados brasileiros implementaram programas inspirados no modelo de Camila. A mudança era lenta, mas era real. E em uma pequena clínica na periferia de São Paulo, Ricardo Mendes continuava seu trabalho. Um homem quebrado sendo lentamente reconstruído com humildade e propósito. 2 anos depois do dia em que Ricardo Mendes descobriu quem realmente era a enfermeira que ele humilhava, Camila Santos estava de volta ao 3º andar do Hospital Santa Cruz, vestindo seu uniforme azul marinho, verificando os sinais vitais de um paciente idoso. Mas agora, todos sabiam quem ela era. E isso mudou tudo. Bom dia, doutora Camila, o paciente disse com um sorriso. É uma honra ser cuidado pela senhora. Camila sorriu de volta. O prazer é meu, senhor Antônio. Como está se sentindo hoje? A porta do quarto se abriu. Uma jovem médica residente entrou, com jaleco branco impecável e expressão séria. Era Juliana, agora no 2º ano de medicina. Doutora Santos, posso fazer o exame do paciente? Camila deu um passo para trás. Claro, doutora Juliana, é seu paciente. Observar Juliana trabalhar com a mesma compaixão que tinha como enfermeira, mas agora com autoridade médica, encheu Camila de um orgulho imenso. Esta era a verdadeira vitória. Não derrotar Ricardo Mendes, mas elevar Juliana. Depois que terminaram o exame, elas caminharam juntas pelo corredor. Doutora Camila, Juliana disse, eu nunca vou esquecer o que a senhora fez por mim. Mudou minha vida. Você mudou sua própria vida, Juliana. Eu só abri uma porta. Você escolheu atravessá-la. Mesmo assim. E eu prometo que, quando me formar, vou tratar cada enfermeiro, cada técnico, cada funcionário com o mesmo respeito que gostaria de receber. Aprendi com a melhor. Naquele fim de semana, Camila e Marcos organizaram uma festa em sua casa. Não era uma festa comum. Era uma reunião de todas as pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo caso Ricardo Mendes. Dona Teresa estava lá, completamente recuperada, trazendo seu famoso bolo de cenoura. Marcos, o técnico de enfermagem, trouxe a esposa e os 3 filhos.
A enfermeira Regina, da clínica pública onde Ricardo trabalhava, veio compartilhar histórias de sua transformação. E, para surpresa de todos, Ricardo Mendes apareceu. Ele estava diferente, mais magro, cabelos completamente grisalhos, olhos que carregavam peso, mas também uma luz que não existia antes. Doutora Santos, ele disse, hesitante, eu sei que não fui convidado, mas queria agradecer pessoalmente e me desculpar com todos aqui. Um silêncio tenso caiu sobre o grupo. Dona Teresa foi a primeira a falar. O senhor me machucou, Dr. Ricardo. Me fez sentir pequena quando eu já estava vulnerável. Mas Regina me contou sobre seu trabalho na clínica. Me contou que o senhor mudou. Então eu aceito seu pedido de desculpas. Não porque o senhor merece perdão, mas porque eu mereço paz. Marcos assentiu. Eu também aceito. Mas saiba que confiança se reconstrói com ações, não com palavras. Ricardo acenou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu entendo. E vou passar o resto da minha vida mostrando através de ações. Camila se aproximou. Dr. Mendes, ela disse, o senhor foi meu professor de uma forma que nunca imaginou. Me ensinou que sistemas precisam de transparência, que poder sem prestação de contas corrompe, e que a verdadeira força não está em dominar outros, mas em elevá-los. Ela estendeu a mão. Ricardo a apertou, e naquele aperto de mão havia fechamento, perdão e a possibilidade de recomeço. Meses depois, Camila deu sua última palestra sobre o caso. Desta vez, era na ONU, em um simpósio internacional sobre ética em saúde. O que aprendi, ela disse para a audiência global, é que hierarquias existem, são necessárias, mas elas não podem ser desculpa para a desumanização. Um médico tem mais anos de educação que uma enfermeira. Mas isso não o torna mais humano, mais digno ou mais merecedor de respeito. Ela mostrou fotos do Hospital Santa Cruz. Médicos trabalhando lado a lado com enfermeiros. Programas de mentoria, bolsas de estudo. O sistema de denúncia anônima que havia exposto e removido outros 3 médicos abusivos no último ano. Mudança real, ela concluiu. Não vem de punir os culpados. Vem de criar sistemas onde o abuso não pode prosperar. Vem de transparência, de educação e de líderes que se lembram que foram escolhidos para servir, não para dominar. A ovação foi estrondecedora. Delegados de 53 países a cercaram depois, pedindo consultoria para implementar programas similares. Naquela noite, de volta ao hotel, Camila ligou para Marcos. Estou cansada, ela admitiu. Mas é o cansaço bom. O cansaço de saber que o trabalho vale a pena. Marcos riu do outro lado da linha. Quando você volta para casa? Amanhã. E sabe o que vou fazer na quinta-feira? Deixe-me adivinhar. Colocar seu uniforme de enfermeira e voltar para o 3º andar? Exatamente. Porque o dia que eu parar de fazer isso, é o dia que eu esqueço por que comecei. Anos depois, quando Camila finalmente se aposentou aos 65 anos, o Hospital Santa Cruz era referência mundial em ética médica e ambiente de trabalho saudável. Juliana era a nova diretora clínica, tendo se formado como a melhor da turma. Ricardo Mendes, depois de completar sua suspensão de 5 anos e demonstrar mudança genuína, abriu uma clínica gratuita em uma favela. Ele nunca mais quis trabalhar em hospitais de elite. Preferia servir aqueles que mais precisavam. Na cerimônia de aposentadoria de Camila, todos os funcionários do hospital se reuniram. Ela subiu ao palco uma última vez, não em um vestido elegante, mas em seu uniforme de enfermeira, agora gasto de tanto uso. Quando comecei esta jornada, ela disse, eu tinha raiva do sistema que me oprimiu, dos homens que me humilharam, da injustiça que vi todos os dias.
Mas eu aprendi que raiva sem propósito consome. Raiva com propósito transforma. Ela olhou para a plateia, vendo rostos de todas as cores, idades e profissões. Cada um de vocês é prova de que mudança é possível. Vocês escolheram tratar uns aos outros com dignidade. Escolheram elevar em vez de rebaixar. E essa escolha, feita todos os dias, é o que constrói um mundo melhor. Suas últimas palavras ecoaram pelo auditório. Respeito não se ganha com títulos, se ganha com caráter. Poder não é dominar, é servir. E verdadeira grandeza não está em estar acima dos outros, mas em puxá-los para cima com você. A ovação durou 15 minutos. Quando finalmente silenciou, Juliana se aproximou do microfone. Doutora Camila, em nome de todos os enfermeiros que a senhora inspirou, dos médicos que a senhora educou e dos pacientes que a senhora cuidou, obrigada. Obrigada por nos mostrar que uma pessoa pode fazer diferença e que, às vezes, a maior revolução começa quando alguém simplesmente se recusa a abaixar a cabeça. Camila desceu do palco e foi engolfada em abraços. Enfermeiros chorando, médicos agradecendo, técnicos celebrando. E no meio daquela multidão, Marcos a encontrou e sussurrou em seu ouvido. Você fez isso. Você realmente fez isso. Camila olhou ao redor, para o hospital que construiu, para as pessoas que transformou, para o legado que deixava. Nós fizemos isso, ela corrigiu. Todos nós juntos. E naquela noite, quando Camila finalmente chegou em casa, ela pendurou seu uniforme de enfermeira no armário pela última vez. Ao lado dele, seu diploma de medicina de Harvard. 2 símbolos de quem ela era, médica e enfermeira. Líder e serva. Poderosa e humilde. Porque no final, ela aprendeu que a verdadeira força não está em escolher um lado, mas em honrar ambos. Em usar o poder para proteger os vulneráveis. Em nunca esquecer de onde veio, não importa quão alto chegue. E em algum lugar, em uma pequena clínica na periferia, Ricardo Mendes terminava seu plantão, cansado, mas em paz. Ele nunca seria o que foi antes, mas talvez, apenas talvez, ele fosse algo melhor. Alguém que aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que respeito não se impõe, se oferece.